Amém. Bom dia. A glória a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês estão bem? Felizes? Graças a Deus. Felizes porque o tempo todo o Senhor é conosco. Não importa a situação, importa o Deus que conosco caminha. Amém? Já louvamos isso aqui hoje de uma forma maravilhosa. E eu convido você a entender ainda um pouco mais disso, lendo o Evangelho comigo. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que Marcos nos deixou. Nós retornamos para o capítulo 4. Vamos ler hoje Marcos 4, versos 26 ao 34. Marcos 4, do 26 ao 34, sobre algo que é a libertação, uma verdade importante demais para as nossas vidas. Marcos 4, 26. Encontraram aí? Estão de posse da verdade? Verso 26 diz assim, irmãos e irmãs: Ele, Jesus, prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma ou se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio da espiga, e logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele diz: com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes ensinava e anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos e discípulas, explicava-lhes tudo. Amém? Tem discípulos e discípulas aqui do Senhor reunidos? Então Ele quer explicar algo para nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Mas o Senhor Jesus gosta muito de propor desafios para os seus discípulos e discípulas, né? E dentre os muitos, que tem muitos, por exemplo, tem um que para mim é muito relevante, que está em João 8, versos 31 e 32, tem uma questão aqui importante, que Jesus disse assim, se permanecêssemos firmes nas suas palavras, seríamos considerados verdadeiros discípulos e discípulas. Vou repetir. Se permanecêssemos firmes, ele disse isso no verso 31 de João 8. Se permanecêssemos firmes nas suas palavras, seríamos considerados verdadeiramente discípulos e discípulas. Por quê? Porque nós conheceríamos a verdade, e a verdade nos libertaria. Vocês serão meus discípulos e discípulas verdadeiros, quando ficarem firmes nas minhas palavras, porque elas vão revelar a verdade que pode curá-los e libertá-los. Nos curar e libertar do que, Jesus? Primeiro da mentira, lógico, porque a ferramenta que o diabo usa para reinar, governar e dominar este mundo é a mentira. E por essa razão Jesus cura, salva e liberta, revelando a verdade. A verdade a respeito de tudo, inclusive verdades libertadoras sobre nós mesmos e os nossos pecados. E eu tenho consciência que é sempre um negócio extremamente delicado, complicado, falar sobre verdade, porque verdade não é fácil, né? Verdade é sempre um desafio, e mais ainda falar sobre verdade, sobre os nossos pecados. É um negócio que esvazia a igreja, mas eu queria dizer para você, fique atento, porque segundo Jesus é a maneira que Ele escolheu de nos libertar. E se você não quer estar escravizado, acorrentado em nada, existe libertação aqui em nome de Jesus, amém? Daí ontem, eu fiquei interessado nesse negócio de libertação, e fiquei divagando um pouco em casa, pensando, se nós fizéssemos uma lista classificatória assim do que a Bíblia revela sobre os pecados humanos que necessitam de libertação. Eu pensei assim, do maior para o menor, né? E aí, eu fiquei pensando, será que essa lista vai ser pequena? Eu acho que não.
Mas uma certeza eu tenho, na ponta dela, como um dos principais pecados, está o pecado do controle e da dominação. Hoje eu quero, talvez, estimular você, não quero constranger não, mas eu quero sensibilizar você para algo que é muito importante para o Senhor. Nós que vivemos em um mundo que as coisas funcionam todas com controle remoto, acho desafiador, interessante demais, pensar que o nosso maior pecado é ser um ser humano controlador e dominador. O maior pecado da humanidade. Por que é que esse pecado encabeçaria todos os outros? Por que é que ele é um dos principais? Bom, a razão é porque ele está na origem de tudo. Ele está na base daquilo que nós chamamos de pecado original. Quem conhece a Bíblia, vocês conhecem, no capítulo 3 de Gênesis, diz que no lindo jardim da criação, a humanidade caiu. Sim? Gênesis 3. E a queda se deu mediante um ser humano que quis ser como Deus. Não é isso o texto? Claro. O ser humano quis ser algo que ele não foi feito para ser. E quando ele quis ser algo que ele não foi feito para ser Deus, ele resolveu assumir para si atributos que são divinos. Nós temos que entender a humanidade, temos que entender Deus diante de tudo isso. Atributos que são divinos. Por exemplo, a saber, ele quis comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quis, e aliás quer até hoje, saber sobre tudo. O que tem entre o bem e o mal, tudo. Quis saber sobre tudo, sobre todas as coisas. Isso significa ser onisciente. Um atributo de Deus. E por isso, a partir daí, a narrativa bíblica vai revelando esse ser humano que acha que sabe tudo, que sabe mais do que os outros, achando que também pode tudo, porque quem acha que sabe mais do que os outros, acha que pode tudo e que pode mais do que os outros. E aí ele vai achando que ele é o quê? Onipotente. Entende os atributos divinos aqui que vai tomando conta de um ser humano que acha que é Deus? E a partir dessa onipotência ele acha que pode controlar e dominar a criação. Aqui está a base de todo o nosso problema. Aqui está a origem do pecado maior. Observe que aquilo que para Deus é um atributo, aquilo que para Deus é uma qualidade, no ser humano se torna um pecado. Porque o único que pode controlar e dominar qualquer coisa é Deus e nenhuma pessoa. Entende aqui a questão? Pessoas controladoras e dominadoras gostam de mandar em todos e espera com isso que os seus desejos sejam atendidos sempre. Não é pisar no calo não, tá? Mas é um problema para Jesus, porque é um pecado extremamente grave, porque faz a pessoa tratar os outros com uma certa suposta superioridade. E por isso, por exemplo, pais acham que sabem o que é melhor para os seus filhos, e tudo bem, porque eles realmente sabem mais do que eles precisam, mas aí eles vão controlar e dominar completamente as suas vidas. E assim os filhos crescem de tamanho, mas não amadurecem emocionalmente. E aí vão se tornar dependentes dos outros e não conseguem, são incompetentes para cuidarem até de si mesmos. Percebe os estragos que isso vai fazendo? Outro dia na nossa discussão de sábado aqui sobre redes sociais, né? Nós vimos que nelas tem um monte de gente fazendo barbaridade somente pelo prazer de controlar a vida dos outros na internet. É gente adoecida, é um contexto doente. Para Deus isso não existe, você vai entender isso. Relacionamentos abusivos em que um acha que tem que controlar e dominar a vida do outro. Uma coisa comum demais nesse mundo. Homens que chegam a achar que podem fazer o que Caim fez com Abel. E matam as suas companheiras por ciúmes. Bíblia, né? Olha como está na base do que a Bíblia diz. Uma coisa que é a realidade tão presente na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não se engane. Esse não é o ser humano que Deus criou. Presta atenção aqui. Esse ser humano aí não. Ele é consequência da queda. Esse tipo de atitude é resultado da própria cobiça humana. É um ser humano governado por si mesmo. É um ser humano que, presta atenção, e como consequência, como resultado da sua própria cobiça e governo, segundo o relato de Gênesis, a partir daí veio um pecado atrás do outro, e a coisa foi desandando, e a coisa vai ficando estranha, e o mundo se tornou o que a gente conhece aí, um mundo injusto, um mundo desigual, um mundo produzindo separação, morte, exclusão, um mundo complicado. Consequência do quê? Do que Deus fez? Do que Deus criou? Não.
Consequência do pecado que tomou conta da alma humana. Se você conversasse com um psicólogo, ele diria que essa coisa de querer controlar e dominar todo mundo e todos e tudo, é na verdade uma forma de defesa desenvolvida desde a infância para a gente lidar com traumas que foi causado na nossa vida. Por exemplo, pela negligência, pelo abandono familiar. O psicólogo fala isso, eu não sou psicólogo nem psicanalista, mas eu já li, então eu me dou a folga de falar. O psicólogo diz que um trauma de alguém que não teve família, ou que teve, cresceu num lar profundamente desestruturado e por isso conviveu com abusos. Então, busca excessivamente controlar, dominar, porque isso lhe dá a ilusão de que agindo assim ele vai conseguir se proteger de outros traumas. Isso é um problema nosso. É uma ilusão achar isso. A psicologia diz. Agora, para o Senhor, a verdade que liberta mesmo, isso tudo é fruto de um ser caído. Um ser caído, uma alma que se afastou do seu Criador. Afinal de contas, Deus não criou o ser humano para ser oni nada. Não tem oni aqui não. E nós temos que tomar posse disso. Esse ser humano controlando e dominando tudo, não foi o que Deus criou. Pelo contrário, eu quero que você entenda exatamente isso. Tanto que Ele já veio para nos curar disso. Ele já veio para nos salvar. Como? Revelando a verdade através da sua palavra. Então, se tem verdadeiros e verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus reunidos aqui nessa manhã, nós precisamos conhecer essa verdade, amém? Nós precisamos nos aprofundar. Deus criou o que, meu irmão? Deus criou a vida, minha irmã, a vida, e tudo que Ele tem para você, querido, é vida, mas é a vida que Ele criou e não outra que nós inventamos. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. E você veio aqui hoje para se apostar daquilo que o teu Criador, o teu Salvador tem para cada um de nós, amém? A verdade da palavra de Deus quer nos revelar a vida que Deus imaginou e que Ele criou para nós, e não qualquer outra vida que você conhece por aí. Jesus está onde? Quero rememorar aqui com você. Jesus está dentro de um barco, numa praia, pregando para uma multidão na areia. Quem leu comigo, versículo 1 do capítulo 4, como iniciou o capítulo 4 de Marcos, Jesus vai para uma praia e ele começa a falar, mas as pessoas estavam acotovelando, empurrando, querendo tocar nele. Ele entra num barco dentro d'água e as pessoas ficam na praia, ele está ensinando. E nesse momento ele ensinou uma série de coisas, ele ensinou coisas importantes demais, sobretudo sobre o reino de Deus. Sobretudo sobre o quê? Sobre o governo de Deus para o mundo. Ele está ensinando sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o contexto do ensino de Jesus. A intenção dele, a intenção de Jesus é que as pessoas entendessem como é que funciona a vida que Deus criou e Ele quer restabelecer na terra. Entende aqui o que Jesus está falando? O que Deus criou? Uma vida livre de todo mal, uma vida livre do pecado, uma vida livre daquilo que nos afasta dele. É o projeto do Senhor para a nossa vida. Quem se recorda aqui, não sei se vocês se lembram, ele já havia falado sobre a importância da palavra semeada em nós na parábola do semeador. Lembra quando nós pregamos da outra vez? Lembram disso? Pois é, não basta ouvir a palavra, é necessário que a semente, que a palavra encontre um bom campo para crescer, ou seja, que a palavra encontre em nós disposição e vontade de um coração que aceita se render a ela. O Senhor Jesus explicou isso para todos nós, sim ou não? Hoje o texto começa dizendo que ele prosseguiu de dentro do barco, porque ele contou outra parábola, e ele fala de um milagre que acontece no subsolo, um milagre que acontece dentro da terra, no fundo da nossa alma, em silêncio, em secreto, quando nos rendemos à palavra de Deus. Observa, verso 26 em diante, Jesus diz assim, o reino de Deus, o que ele está falando aqui? O governo de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. É semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma ou se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como aconteceu aquilo. A terra por si só, por si própria, produz o grão. Observe, não é o semeador que manda nem controla nada. Tem um mistério aqui que você precisa se apossar. Primeiro vem o talo, depois vem a espiga, e então o grão cheio na espiga. E logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Sabedoria dos céus, sabedoria de Deus aqui. É importante você já entendendo essas analogias todas que Jesus faz, porque se a proposta desse mundo caído é produzir almas controladoras e dominadoras, aqui Jesus está expondo a verdade libertadora sobre a vida que Deus criou.
E ele prossegue, novamente ele diz: com que nós compararemos o reino de Deus? Como é a vida que Deus deseja ver em todos nós? Como é a vida em que o governo é do Senhor? Como é? Que parábola nós usaremos para descrevê-la? Ele diz: é como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Meu irmão, minha irmã, discípulos e discípulas de Jesus, presta atenção, nós estamos diante de uma oportunidade de libertação. Palavra é isso, nós estamos diante de uma oportunidade de cura dos erros deste mundo, cura de coisas que tem tentado nos ensinar, porque essas histórias interessantíssimas, essas parábolas maravilhosas, foram contadas por aquele que veio nos salvar. Sabe por quê? Do que ele veio nos salvar? De uma vida em que o governo é humano. Essa é a salvação que nós precisamos. Jesus é o nosso Salvador. Jesus, ele estava na terra para implantar o reino de Deus. Isso você precisa compreender. E para isso, nós precisaríamos sim ser salvos de tudo que causa separação entre nós e o nosso Criador. Essa é a salvação que nós precisamos ter, querido. E assim, se a vida que nós inventamos nesse governo que é humano, é uma vida baseada em controle e dominação, se o mundo é o que é, não porque Deus fez ele do jeito que ele é, não, mas porque o ser humano decidir ser o Deus desse mundo, se ele se tornou isso, entenda que os ensinos de Jesus contêm salvação de tudo isso. Os ensinos de Jesus revelam a verdade, que tem poder de nos libertar de todo esse mal. Por isso, sejam firmes nas minhas palavras, porque vocês conhecerão a verdade, e essa verdade vai vos libertar. Entende aqui o que nós não podemos deixar passar? Qual a verdade revelada na tua palavra, Senhor? Qual é a vida que Deus criou? Isso nós temos que nos apossar. Eu não sei se você deseja viver governado pelo Senhor, mas se você deseja, eu quero que você entenda a importância disso aqui que Jesus disse, dessa libertação toda, porque todo esse projeto de controle e dominação não procede de Deus. Isso é invenção humana, meu irmão. Por isso receba nessa manhã a palavra que quer nos libertar. Qual é a vida que Deus criou? Eu vou dizer algumas coisas para você que eu separei aqui. Que vida é essa? Primeira, é uma vida em que nós precisamos fazer a nossa parte, mas só vamos produzir frutos se nós aprendermos a depender de Deus, unicamente. Que vida é essa que a gente chama de vida de Deus? A vida que Ele quer que você viva, é uma vida que nós precisamos fazer a nossa parte sim, mas nós só vamos frutificar se nós aprendermos a depender unicamente de Deus. E eu estou dizendo isso por quê? Porque muitos ensinamentos teológicos por aí, evangélicos principalmente, dão a impressão que para a vida de Deus acontecer nesse mundo, basta apenas o agir de Deus, afinal de contas Deus é soberano. E eu queria dizer para você, é verdade. Deus sim é soberano, e Ele pode fazer o que Ele bem entender. Esse é o nosso Deus. Entretanto, nós nunca podemos nos esquecer que nós servimos a um Deus que tem vontade. E a vontade de Deus também é e precisa ser soberana. E por vontade dEle, quando Ele criou todas as coisas, Ele também nos criou para que nós pudéssemos participar da vida que Ele estava organizando. Esses teólogos todos e as pessoas precisavam ler Gênesis 2,15. Porque Gênesis 2,15 diz que como parte da criação de Deus, como parte da vida que Ele estava organizando, diz assim, ó, o Senhor Deus colocou o ser humano no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Existe algo a ser feito aqui. Presta atenção. Portanto, sim, Deus é absolutamente soberano. Inclusive, como parte da sua vontade também soberana, Ele criou todas as coisas e Ele criou também a nós com a intenção, com o propósito de participar da vida que Ele estava criando. Nós temos uma função, porque nós seremos responsáveis por cuidar, por guardar, por cultivar a vida. Eu vou cuidar, eu vou encher isso aqui de vida, mas tem alguém que eu vou colocar aqui para cuidar de tudo isso. Para cultivar, presta atenção, meu irmão, em nome de Jesus. O ser humano participa do reino de Deus? Ele tem alguma função na vida de Deus? Lógico que tem. Presta atenção aqui. Será que basta sentar-se e esperar em Deus? Como a gente é acostumado a dizer dentro da igreja, eu queria dizer para você, não, meu querido, não. Nós participamos sim da vida de Deus. Tem sim a nossa parte, e nossa parte é ser uma espécie de agricultor, assim, de cuidador, de zelador da vida, da criação. Você entende a beleza da criação? O que nós temos que fazer?
Jesus diz hoje para você que o nosso papel primeiro é semear. E depois colher os frutos da nossa semeadura. Colher os frutos da vida que Deus criou. Sim, Gênesis 2,15 diz que Deus criou todas as coisas e nos deu uma função. Que função? Cuidar, zelar, cultivar. No versículo seguinte, no versículo 16, ele disse: agora então pode comer à vontade de todos os frutos das árvores do jardim. O que significa isso? Se nós aceitamos cultivar e cuidar da vida, nós vamos colher os frutos dela. Promessa de Deus. A semeadura, o cuidado e a colheita. Nós temos que compreender isso, porque da mesma forma, eu li para você hoje no Evangelho a parábola de Jesus, e ele diz que um homem semeou uma semente sobre a terra. Por quê? Porque essa é a nossa parte, meu irmão. Essa é a minha e a sua parte, minha irmã. Agora, depois que semeou, ele fez o quê? Ele esperou Deus fazer a parte dele, e aqui está o nosso problema. Depois que ele semeou, ele esperou Deus fazer a parte dele, e ao final, quando os frutos estavam maduros, ele passou a foice. Por quê? Porque chegou a hora da colheita, chegou a hora de usufruir, chegou a hora de desfrutar. E mais uma vez Gênesis aqui reafirma e confirma Gênesis, porque quem semeou e cuidou, espera, porque vai colher os frutos. Você entende isso? Eu quero ensinar para você qual é a vida que Deus planejou para a tua vida, em nome de Jesus. Mas vejam, o papel de quem semeia não é fazer germinar. O papel de quem semeia não é fazer nascer, brotar, muito menos fazer crescer e dar frutos. Esse papel é do Senhor. Esse papel é dele, portanto entenda que a sua vida precisa ser a vida que Deus criou para você, não pode ser outra. E nela você faz sua parte sim, mas depois que você fez a sua parte, aprenda a depender de Deus, porque quem não depende de Deus, começa a achar que depende de si mesmo. Sabedoria do Senhor Jesus para você, para os seus dias. Na vida de Deus, frutos mesmo, só vão nascer pelo agir sobrenatural, pelo agir oculto e maravilhoso de Deus. Às vezes a gente faz, mas não vê, né? A gente busca, mas não acha. A gente fala, mas não é atendido. Você não entende que tem algo nessa vida que Deus prometeu para você. E esse algo aqui precisa o agir dele, senão a gente não vai ver nunca. Não é pelo nosso pedir somente, mas é pelo sobrenatural de Deus, voltando sobre o que nós pedimos, meu irmão, em nome de Jesus. Nós temos sim que semear. Nós semeamos a semente, mas depois nós nos entregamos inteiramente ao Deus que age em nossa vida de uma forma misteriosa. Você busca tanto, você ora tanto, você faz tanto, mas de repente acontece sem você esperar, né? Aí você fala, é mistério, né? E é mesmo. Então, como parte do processo da vida de Deus, além da nossa disposição e vontade de querer, de semear, de cuidar, de cultivar a vida, lembre-se que ela só vai frutificar a partir de um milagre. E um milagre, por exemplo, você não pode fazer. Quem faz germinar, quem faz brotar, quem faz crescer e frutificar, não é quem semeou, é o mistério da criação, é o mistério da vida. Tem algo em você que só vai acontecer através do mistério de Deus, daquele que quer fazer você viver. Mas para isso tem que ter uma entrega, tem que ter dependência. Nós precisamos depender do Senhor nessa vida, meu irmão. Só haverá a vida de Deus cheia de frutos se o Senhor fizer um sobrenatural, um milagre, um mistério mesmo, e você precisa compreender isso. Só Ele pode. E por isso, meu irmão, sem admitir que nós dependemos dEle, achando que nós dependemos somente daquilo que nós vamos fazer, da nossa capacidade, não tem vida, não tem nada, não tem Deus. Está claro isso, sim ou não? É ensino, né? É difícil, mas é a verdade. Eu não sei se você observa isso, mas tem gente por aí que acha e vive como se a vida dependesse dele para viver, senão não acontecia nada. Sim ou não? Para a vida existir, eu preciso. Se eu não fizer, ela não vai existir. E por achar, são pessoas preocupadas, ansiosas, mandando em tudo e em todo mundo. Na verdade, é uma alma desesperada, porque parece que a vida só vai acontecer se for do jeito que ele acha, que ela acha. E com isso, só consegue produzir cansaço, enfado, esgotamento, sobrecarregado. Eu fico pensando assim, está carregando o mundo nas costas. Tem um personagem da mitologia grega, né? Carrega o planeta. Assim, o que você está fazendo aí? É o mundo, é pesado, pastor. Estou levando ele nas costas. Meu irmão, viver significa carregar peso, fardo. Ah, se essas pessoas soubessem que já houve um Salvador. Ah, se essas pessoas soubessem, meu irmão, que nós não precisamos carregar nada sozinhos. E Ele, o nosso Salvador, veio, Jesus,
para nos dizer que os fardos desse mundo são pesados. E se nós quiséssemos carregá-los sozinhos, nós ficaríamos cansados e sobrecarregados. E em Mateus 11:28 ele disse o quê? Venham a mim então todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar descanso para vocês. Quem? Jesus, o nosso Salvador. Ele quer nos salvar desses fardos deste mundo, de um mundo que nos ensina que nós temos que controlar e dominar tudo. Presta atenção, nós precisamos nos apossar da verdade que nos liberta. Isso aqui é um lugar de libertação, de salvação, de cura. É para isso que a igreja existe. Nela, Jesus disse sobre um semeador. Quem? Eu e você. Um semeador, nós. E diz que nós não temos controle nenhum. Nós não dominamos nada no crescimento da vida. É isso que Jesus está dizendo aqui hoje. Nós não temos controle, não dominamos nada sobre o crescimento da vida. Isso nos ultrapassa, meus irmãos, isso nos escapa. Isso está para além de nós mesmos. A vida está para além do nosso controle. Tem sim a nossa parte, mas a vida de Deus, aliás, conta conosco. Tem sim a nossa forma. Deus conta conosco, mas Ele não depende de nenhum de nós. Você tem que entender a diferença entre contar, precisar e depender. Deus depende de quem? Toda a soberania está sobre Ele. Mas Ele decidiu contar conosco. Ele decidiu chamar a nossa participação. Essa coisa que está, presta atenção. A vida depende somente de Deus e de mais ninguém. A sua vida depende somente de Deus. A felicidade do teu lar depende somente de Deus e do agir maravilhoso de Deus na tua vida. Você tem que fazer a tua parte, mas depois você tem que entender. Então agora, eu já fiz minha parte, eu vou esperar e depender do Senhor. Porque se Deus não agir, não vai ter. Por quê? Porque Deus é Ele, só Ele, não é você, não sou eu. Ainda ontem no hospital eu ouvi isso, uma pessoa, uma querida, uma cunhada nova que eu ganhei, falou, eu não sou Deus. Isso, ótimo. Nós não somos, porque Deus é Ele, só Ele. Depois que nós semeamos, não importa o que nós façamos, a semente vai realizar o seu trabalho de germinar. Quem? Ela, não você. E eu quero que você saia daqui hoje de porta a tua libertação em nome de Jesus, amém? Porque o que pode tirar dos nossos ombros todas essas preocupações, toda essa angústia de querer ver resultados naquilo que nós oramos, o que pode tirar dos nossos olhos essas inquietações sobre o que talvez eu poderia ter feito, o que pode nos libertar de tudo isso? É saber que existe um Deus que é soberano sim, e que Ele tem compromisso com a vida que Ele criou, e que se eu fiz a minha parte, eu tenho que esperar, e eu tenho que me render e me submeter à soberania dEle, eu tenho que depender dEle, não de mim. Seu papel é semear, mas depois entregue-se inteiramente e dependa dEle para que a vida aconteça. Deus sabe do que você pode, Deus sabe das suas limitações, e Deus sabe acima de tudo que você não é Deus, que eu não sou. Por isso Ele espera que você semeie, pronto. E o resto você ouvir, eu falo, agora você deixa comigo. Entenda isso em nome de Jesus. Eu olho para as pessoas na rua, eu olho para as pessoas na vida, eu olho para um monte de gente, e a conclusão que eu chego é assim, parece que as pessoas vivem como se ela estivesse sozinha nesse negócio de viver. Elas vivem sozinhas. Parece que nesse trabalho Deus não existe. Parece que Deus não faz nada. Parece que Deus não tem parte nenhuma. As pessoas vivem assim. Agora, viver assim no mundo, lá fora é normal, né? As pessoas não consideram Deus, que bom. Mas não, aqui dentro hoje está reunido um povo que pode ter uma certeza absoluta na sua vida. Eu quero que você tenha. Tem um Deus agindo em teu favor. Tem um Deus agindo na tua vida agora, neste momento. Tem um Deus trabalhando pela tua família, pela tua casa, pela tua vida, pelo teu coração, pela tua alma. Deus está trabalhando. E nós temos que ter essa certeza. Por isso, tome posse. Você que permanece firme na palavra de Deus, existe nela a verdade libertadora. E assim, faça a sua parte, mas depois aprenda a depender inteiramente do Senhor, o teu Deus. Aprenda a depender inteiramente dEle. Por quê? Porque Ele está agindo. Mesmo que você olhe e você não viu nada, porque você só está vendo o chão. Aquela semente que foi ali, às vezes a semente da palavra está escondida, enterrada dentro da tua alma. Ela está lá dentro, ela foi semeada. Creia, Deus vai fazer o milagre. Aquilo que foi semeado vai frutificar, e vai nascer, e vai dar certo, porque Ele é Deus. Mas para isso nós temos que nos render a Ele e depender dEle para que a vida aconteça. Você está compreendendo isso, sim ou não? Está clara essa palavra, meus irmãos? Porque qual é a vida de Deus? Qual é a vida que Deus criou? E eu queria dizer para você em segundo lugar, é uma vida em que nós precisamos confiar e descansar com paciência nele. Que vida é essa que eu preciso viver? Eu preciso dizer não para esse mundo atormentado dos infernos.
Eu quero viver a vida de Deus. Amém. Então comece a confiar e descansar com paciência no Senhor. Veja a magnitude dessa palavra. O papel de quem fez a sua parte, o papel de quem semeou, depois que semeou, é fazer o quê? Olha o que Jesus ensinou. Depois que semeou, fez o quê? Esperou com paciência. Esperou o quê? Deus fazer a parte dele, uai. Senão não tem vida. Eu não sei se você entende por que o mundo acelera tanto a nossa vida. Por que o mundo nos acelera? Por que você chega assim e fala, mas ontem era segunda, hoje é sexta. Por que é tão corrido? Porque você não tem que ter paciência para esperar. Porque quem precisa de uma vida que vem de Deus, precisa ter dessa paciência de esperar. E o mundo nos ensina a não esperar. Eu quero que você entenda o lindo é que para Deus, a vida só acontece quando nós aprendemos a confiar e descansar pacientemente nele. Só assim existe vida. Só assim as coisas funcionam no reino de Deus. Senão não tem vida, não tem nada. Você compreende isso? Isso é muito importante, meu irmão. Minha irmã, é preciso descansar de tanta preocupação. É preciso descansar de tanto compromisso, de tanta obrigação. Aprenda a descansar com paciência no Senhor. Eu queria dizer para você, não se engane, coisa para fazer não falta. Sim ou não? Levanta a mão aqui quem tem coisa para fazer amanhã. E vai continuar tendo. Coisa para fazer é o que não falta. Obrigações existem aos montões. Mas nunca se esqueça, também existe Deus. Sim ou não? Existe Deus. Pode existir o compromisso que for, mas o Senhor também existe. E aí a pergunta é, você fez sua parte? Você semeou e permaneceu? Então descansa nos braços de Deus. Meu irmão, minha irmã, porque esse é o único jeito de colher os frutos dessa vida. Aprenda a desenvolver uma confiança ilimitada no Senhor. Você pode perguntar, até onde eu tenho que confiar em Deus? Vá até onde Ele pode ir. Até onde Deus pode ir? Deixa eu dar um conselho. Outro. Confia nele até onde Ele confia em você. Deus confia em você? Olha para mim. Deus confia em você. Deus que criou a vida. Observe como Ele criou. Observe que mesmo quando a gente se perdeu, Ele foi lá, nos buscou. E depois Ele colocou em nossas mãos a vida que Ele criou. Ele nos deu a oportunidade, confiou aos nossos cuidados tanta coisa maravilhosa, sim ou não? Uma família, uma casa, um trabalho, uma igreja, uma obra linda. Ele confiou um corpo cheio de possibilidades, sim ou não? Ele confiou talentos maravilhosos, únicos, que podem fazer da criação um lindo jardim de novo, que pode fazer a vida brotar de novo. Talentos que estão sob sua mão. Por quê? Porque Deus confiou em você e Ele te deu de graça. Deus confia nos seus. E por isso nós temos a obrigação de confiar nele. Nós temos a obrigação de descansar nele. Nós temos a obrigação de ter paciência e esperar em Deus. Por quê? Porque nós precisamos viver. E esse mundo parece que você não vive nele, né? É um negócio tão assim, exigente. Você vai lá, não, porque eu vou fazer. Porque agora esses capeta de coaching aí nas igrejas estão enfiando o inferno dentro da igreja. Porque assim, você tem que dar conta, você é capaz, você não sei o quê, você vai, você faz, isso acontece. Você é vitorioso, você é vencedor. Gente, isso é um inferno. Eu não sou nada, eu não sou porcaria nenhuma. Eu espero em Deus, porque eu fiz a minha parte. Eu semeei para o reino de Deus, eu fiz o que o Senhor esperava. Então agora eu sentei e eu vou esperar em Deus, porque eu vou esperar em fazer a parte dele. Em nome de Jesus, amém? Ele me deu, Ele confiou em mim, Deus confia nos seus. E nós precisamos, em nome de Jesus, esperar nele. Por quê? Porque é isso que nós precisamos. Você precisa entender, a confiança e a perseverança é o que demonstra para Deus que nós confiamos nele. Se você não espera nele, você está dizendo o quê? Deus, o senhor é mole demais. Nossa, como você demora. Eu já semeei há tanto tempo, isso aqui não nasce, eu preciso comer. Você não está confiando nele, é isso que... Para você colher os frutos, é fundamental essa confiança. Porque Ele só pode te dar em nome de Jesus, amém? Salmo 40 diz assim, olha que lindo isso, 40 verso 1 a 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por que Ele ouviu? Porque eu esperei com paciência, senão não ouve. Ei, cuidado, esse mundo faz a gente falar demais, inclusive diante de Deus a gente fala demais. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e Ele ouviu o que eu estava falando. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos vão ver e vão temer e vão confiar no Senhor.
Porque eu confiei no Senhor, eu esperei nele e ele agiu, em nome de Jesus, amém? Você entendeu o segredo? Depois que você semeou, depois que você zelou, só nos resta confiar e esperar. Essa é a nossa parte. E dizer isso nesse mundo que diz que nós temos que controlar e dominar tudo, parece uma heresia, né? Parece um palavrão. Mas eu quero que você tome posse da palavra de Deus, porque eu queria dizer para você, infelizmente, hoje dentro da igreja é isso que a gente vê, esse mesmo discurso, esse pecado mandando na vida das pessoas, dentro da igreja está cheio de gente que acha que controla e domina alguma coisa. Queridos, presta atenção aqui, existe uma verdade que nos liberta, e já foi lido para você aqui pela nossa irmã Beth, Amanda, 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 5, Paulo falou, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Sabe o que nós somos? Servos de Deus, servas de Deus, por meio de quem as pessoas creem. Mas isso só aconteceu, eles só creem, porque Deus concedeu esse privilégio para cada um de nós, senão não creriam, senão nós não seríamos nem servos. Eu plantei, Apolo regou, você fez sua parte, mas o crescimento veio de onde? Do único Deus que pode fazer crescer. Então confia nele, espera nele, em nome de Jesus, amém? Que nessa manhã você possa entender que existe sim um chamado de Deus para o teu envolvimento. Não adianta sentar e chorar. Se levanta daí e semeie, porque o Senhor quer te ajudar. Tem um chamado, existe algo que Deus espera de mim e de você. Mas se você fez sua parte, se você foi lá, se você ouviu a palavra, se você semeou, você plantou, você regou, agora você tem que confiar e esperar com paciência no Senhor, porque assim a sua vida não vai ser esse negócio afobado, esse negócio aflito, esse negócio ansioso, não. A sua vida vai ser aquela que Ele criou. E essa vida que Ele criou para você é cheio de uma paz que excede qualquer entendimento humano. É isso que Ele tem preparado para você. Em nome de Jesus, paz, uma vida plena e abundante, porque é para isso que Ele veio ao mundo, em nome de Jesus, amém? Mas qual é a vida que Deus criou em último lugar? Último não, tem 4, mas não vou conseguir ler aqui, estou olhando o horário. Qual é a vida que Deus criou? É uma vida em que o ritmo e o tempo certo é o dele e não o nosso. O que foi que Deus criou para eu viver? Uma vida em que o ritmo e o tempo certo é o dele e não o nosso. Observe que Jesus ensinando, dizendo que o agricultor semeou, ele fez a sua parte, mas depois foi necessário um processo para que a vida acontecesse. Quero que você entenda a beleza desse ensinamento. Porque depois que o homem semeou, foi necessário que a semente morresse. Foi necessário germinar, nascer, brotar, crescer, frutificar, não é? Tem um processo aqui, versículo 27 ele diz, noite e dia, quer o semeador durma ou se levante, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como aconteceu aquilo. Ele não entende os mistérios da vida. Verso 28 ele diz assim, a terra por si só produz o grão, primeiro nasce o talo, depois a espiga, então o grão fica cheio na espiga, mas é necessário esperar o fruto amadurecer, e só depois que o fruto estiver maduro, chegou o tempo da colheita. Eu não sei se você observa, a vida que Deus planejou para mim e para você acontece através de processos. Você entende isso? Existem processos em tudo que você quer fazer. No teu casamento existem processos. Na vida com os teus filhos, na educação, existem processos. Existem etapas. Etapas. E nós só vamos viver decentemente como Deus espera, se nós respeitarmos as etapas e os processos que Deus criou. A gente tem uma mania de ficar atropelando tudo, né? Tudo, querido, em nome de Jesus. É interessante que o mundo das pessoas que acham que controlam e dominam tudo, até a semente eles estão achando que pode dominar, porque não sei se você sabe agora, toda a semente é modificada geneticamente, porque precisa acelerar o crescimento dos frutos, né? Eles estão mudando até a semente agora para ser mais rápida. Os frutos então, o Marquinhos sabe disso, não dá nem para esperar amadurecer, né, Marco? Colhe tudo verde mesmo, e depois você vai comer em casa, desgraçado, não tem gosto de nada. Por quê? Porque não esperou o tempo. A gente cria uma vida artificial, uma vida sem equilíbrio, uma vida adoecida, uma vida que não serve, porque não é vida de Deus. Deus fez o fruto para esperar ficar amarelinho, ele é a essência da beleza, da suculência, do sabor, do mel, e você vai lá e colhe ele verde, e acha que assim está certo. Não está não. Tem o tempo de Deus, tem o ritmo de Deus, nós precisamos respeitá-lo. Hoje em dia, assim, se nós formos ambientar essa parábola de Jesus para os dias de hoje, sabe como é que seria? Semeou, noite e dia, toma Rivotril para dormir. Por quê? Porque não consegue dormir de tão ansioso e preocupado para saber se vai dar certo. É assim que acontece ou não? Porque quer controlar e dominar os mistérios da vida. Nós queremos controlar a vida dos outros, a gente não controla nem a nossa, a gente quer controlar as dos outros. A gente não respeita o tempo. O que é isso? É uma alma ansiosa, é uma alma aflita, porque não vive a vida de Deus,
Porque quem vive ela sabe que o ritmo e o tempo certo é o dele, não o nosso. Vai acontecer quando Deus preparar e fazer o que ele tem que fazer. Como é que eu sei que ele vai fazer? Eu estou semeando, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou ouvindo palavra, eu estou entregando a minha vida com confiança, esperando nele. Então ele vai agir em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Hoje em dia parece que a ansiedade é tanta, que é como assim, a pessoa planta, mas começa, não vê, né? Cadê? Aí vem aqui, dá uma regadinha, não nasceu, né? A gente vai lá e cava o buraco de novo, arranca a semente e quer forçar ela a germinar na marra. De tão ansioso que a gente anda, meu irmão. As pessoas não sabem esperar o tempo de Deus e por isso não vivem a vida de Deus. Porque não respeitam o ritmo e o tempo que é dele. Por quê? Porque a gente é Deus de si mesmo, entendeu? A gente é que determina o ritmo. A gente é que diz que a velocidade. A gente que diz quando vai ser. Meu irmão, olha para isso. A gente acha que controla e domina. Mas entenda uma coisa, as nossas medidas, o nosso ritmo, o nosso tempo ansioso, nele a vida não acontece. Se você for viver aceleradão como você espera, no teu tempo você só vai conseguir causar enfado, dor e cansaço. O que eu faço, pastor? Receba a libertação através da verdade da palavra de Deus que nos ensina. O grão só vai nascer, crescer e amadurecer no tempo da tua paciência. Você precisa respeitar o tempo de Deus para que tudo aconteça. Quantas pessoas que eu conheci lá atrás, há 10 anos, que era só arrancar cabelo de tanto desespero, não sabendo o que ia ser, e eu falava, gente, tem que respeitar. Se você está semeando, se você está buscando em Deus, Deus vai no tempo certo fazer o que Ele tem que fazer, em nome de Jesus, você crê? E nós temos que aprender a respeitar isso, meu irmão, no tempo certo, no tempo de Deus e ninguém mais, sem precipitação, sem afobação, sem atropelar as etapas, respeitando os processos, a vida vai acontecer, e os frutos virão, e você vai se saciar com eles, porque é a promessa de Deus. Se nós cumprirmos o nosso papel daquilo que Ele espera aqui na vida, qual? Criar a vida? Não, cuidar dela, simplesmente, amar, zelar, preservar, permanecer, os frutos virão, porque é a promessa dele para a tua vida. E eu sou um cara assim que eu sou tão nesse Jesus, eu amo ele de um jeito, eu confio tanto em Jesus, que aquilo que ele falou para mim é verdade, é fato, e é mesmo, e não importa o que seja, eu vou usufruir do que ele diz. Se vai ter vida eterna, é lá que eu vou estar. Por quê? Porque Jesus disse que eu estaria e eu vou estar, porque o que ele promete, ele cumpre. Se a minha casa vai ser diferente, ela vai ser. Por quê? Porque Jesus prometeu e ela vai. Mas nós temos que esperar o tempo dele. Não adianta atropelar em nome de Jesus, amém? Você confia nisso? Nós precisamos cultivar processos. O reino de Deus tem o seu tempo, o tempo de Deus. E isso nunca coincide com os nossos tempos, os nossos projetos, com as nossas ansiedades. Nós temos que aprender a lidar com isso. Nós temos que saber respeitar, não querer acelerar pela ansiedade que nós aprendemos de um mundo estressante, do jeito que E também a gente não pode ficar paralisado, porque esse mundo é desencantado, esse mundo não acredita, não tem fé. Isso é sabedoria, é isso que a libertação vem da palavra para nos dar essa manhã. O tempo e o ritmo de Deus é fonte de libertação, em nome de Jesus, amém? Essa é a verdade do Evangelho. Nós temos que abandonar urgentemente essa lógica que é mundana, desse ativismo das pessoas que acham que controlam e dominam tudo. Isso adoece, queridos, isso dá úlcera. Isso acaba com a nossa paz, nós pensamos só nas nossas medidas, nesse ritmo alucinante, desse tempo apressado. Toma posse disso, querendo antecipar, forçar que as coisas aconteçam. Não, descansa em Deus, espera no Senhor, o tempo dele é dele, e Ele vai cumprir cada promessa. Eu lembro, e podia comentar aqui um monte de personagens que a Bíblia diz, Quem conhece Caleb? Conhece? O único que foi junto com Josué que recebeu a terra prometida? O único. O resto morreu tudo no caminho. Caleb recebeu uma promessa de Deus. Você vai ganhar aquele monte ali, ele vai ser seu. Moisés prometeu. Moisés morreu. Josué assumiu. E passou 45 anos. Ele estava com 85 anos. E um dia ele chegou lá e falou assim: Josué, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu tinha 40 anos, eu era jovem, forte, eu era destemido, e o Senhor usou a boca de Moisés para me dar uma promessa. Ele prometeu há 45 anos. Eu estou com 85 anos hoje, e eu estou forte do mesmo jeito, eu confio no Senhor da mesma forma, eu não arredei o pé um segundo, eu fiz a minha semeadura, e por isso eu quero que as promessas de Deus se cumprem na minha vida hoje, e aquilo que Deus prometeu eu sei que Ele vai honrar, e Ele honrou, e Caleb recebeu a promessa há 45 anos feita atrás pelo Senhor, mas ele precisou esperar o tempo de Deus.
Na vida de Abraão foi quantos anos? Na vida de Davi foi quantos anos? Na vida de todos eles foi quantos anos, em nome de Jesus? Jesus teve que esperar 30 anos para começar o seu ministério. Querido, o tempo e o ritmo aqui não é nosso. Para a gente viver de fato, Ele é quem dá o crescimento. E também é Ele quem sabe o momento da colheita, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Importante demais para você viver e receber e ver a tua vida frutificando. Aliás, eu precisava dizer mais coisas disso aqui, tem o tal do grão da mostarda, né? Porque assim, eu não vou conseguir falar, mas assim, não importa o tamanho da tua semeadura, não importa o tamanho da tua semente, importa o tamanho do Deus que pode fazer crescer. Porque aquilo que para você é pequeno, que você semeou, nas mãos do Deus que é grande, vai se virar uma coisa maravilhosa, e vai frutificar na vida de tanta gente. Até os pássaros vão ter onde se acolher nessa tua semeadura miudinha aí. Eu não tenho tempo para falar disso, mas Deus é bom, o relógio não para. Mas em nome de Jesus, veja, nós temos que olhar. Eu termino lembrando para você que discípulos e discípulas do Senhor sempre recebem essa oportunidade. E se no topo da nossa lista de pecados está essa tendência de controle e dominação, eu queria lembrar você, a minha vida e a tua, sobre nós já foi ministrada uma palavra. E ela é a verdade que pode nos libertar de tudo isso. O Senhor Jesus veio aqui hoje para lembrar que Ele é o Criador da vida, Ele é o que sustenta a vida, e a vida virá dEle. E para a sua comunidade, vida que serve é a vida que Ele criou, não é essa vida afobada aí não, é a vida que Ele criou, e por isso nós temos que receber a palavra de Deus para viver. Você não está nesse mundo para sobreviver, você está nesse mundo para viver a plenitude do que Jesus disse em João 10, eu vim ao mundo para que vocês tenham vida e a tenham em... Nós precisamos viver, meus irmãos, essa abundância, mas nós só vamos fazer isso quando nós entendermos quem somos nós, que nós não dominamos nada, que nós não controlamos nada, e por isso entenda, a vida que Ele criou é responsabilidade também nossa, porque nós somos chamados para cuidar, nós somos chamados para cultivar, nós somos chamados por Jesus para semear nela, mas se nós semeamos, veja, filhos e filhas de Deus é o que nós somos, e de nós que fomos salvos pela graça de Deus, esse Deus que é soberano, nós somos chamados a semear nesse mundo, amor, respeito, semear cuidado, semear abraço, inclusão, semear justiça. Nós temos que semear nesse mundo reino, nós temos que semear reino, nós temos que participar, nós temos que ofertar, nós temos que nos envolver, porque isso que o Senhor espera de nós é a nossa semeadura. E depois que nós fazemos isso, o que a gente faz? A gente espera Deus fazer a parte dele, porque se nós esperarmos, vai ter a colheita, e nós vamos poder ir lá no tempo da colheita, se fartar daquilo que Deus planejou e prometeu para as nossas vidas. Você entende isso? Deus é bom, sim ou não? Vamos semear nesse mundo, mas depois renunciar a todo controle e a toda dominação, porque nós vamos admitir que nós dependemos de Deus, nós dependemos dEle para acontecer, não adianta, calma, você é um testemunho vivo na vida dos seus, do seu filho, da sua família, você é um testemunho vivo dentro da tua casa, então espera em Deus, porque Ele vai fazer brotar e frutificar, e vai dar muito fruto, os teus filhos vão ser uma honra para você, em nome de Jesus, amém? Nós vamos confiar e descansar com paciência no Senhor. E é por isso que nós vamos ter que respeitar a vida. Nós vamos respeitar e esperar as etapas, o ritmo, o tempo de Deus. Porque no tempo dele, sabe o que vai acontecer? Você vai se levantar e vai colher os frutos que Ele preparou para você. Você crê nisso? Amém. Diga glória a Deus. Glória. No tempo de Deus, se você respeitar, tudo será na tua vida. É normal a gente buscar o Senhor e chegar lá todo cheio de ansiedade, né? Estou indo para a igreja agora? Sim, agora vai. Estou indo para a igreja agora, eu estou orando, e agora eu estou lá, eu estou dizimando, estou participando, eu estou na obra, agora vai. E vai mesmo. Só que vai, você espera? Aí vai, eu quero que vá na minha hora, no meu tempo. Já estou aqui há 2 semanas e não aconteceu nada, que diacho é isso? Entenda como é que a vida vai fluir, meu irmão, em nome de Jesus. Você vai levantar e vai colher os frutos. Sua vida vai ser plena. Sua vida vai ser cheia de abundância. Porque o que o Senhor planejou para você é aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O que Deus planejou para a tua vida, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, ainda não desceu para o coração humano a vida que Deus planejou para aqueles e aquelas que o amam. Você confia nisso? Eu quero te dar uma palavra de confiança nessa manhã. Tem um Deus agindo na tua história. Tem um Deus agindo nessa situação em que você está vivendo. Ele está agindo, Ele está fazendo. A semente foi plantada, ela está lá, você não está vendo, mas Ele está trabalhando. É isso que Jesus diz. E nós precisamos confiar nisso.
E eu queria dizer para você, se você esperar e confiar, você nunca viu, você nunca ouviu, teu coração nunca sentiu aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus preparou para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Que Deus abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus, porque existe uma vida que só Ele pode te dar. Existe algo que brotou no coração de Deus e só vai vir dele, não vai vir de canto nenhum, não vai vir do mundo, não vai vir de você, vai vir do Senhor, para a tua história, para o teu casamento, para a tua casa, para a tua vida financeira, vai vir de Deus. Mas para vir de Deus, essa vida, nós precisamos entender que vida é essa e vivê-la, porque é isso que importa para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você entendeu essa palavra? Amém. Deus abençoe a sua vida, e se você quiser pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Diante dessa palavra, fica de pé, vamos adorar o Senhor. Que o Senhor nos preparou nessa manhã, se coloque Graças de pé. a Deus. E adore o Senhor como um servo que confia e espera nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Em fervente oração, Glória a Deus. no teu coração, na presença de Deus derramar. Graças a Deus. Obrigado. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares absolutamente tudo. Glória a Deus. Tudo. Louve ao Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver, Cante, querido, e cante. todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver O único jeito. que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Senhor Jesus, o nosso Deus, exaltado e soberano seja o teu nome. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. O Senhor é a razão desta manhã, o Senhor é a razão das nossas vidas. A única coisa que nos trouxe aqui hoje, a única razão que nos moveu até esse lugar, é para vir dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é acima de tudo e de todos, que não há homem, que não há mulher, que não há ninguém que é devido, Senhor, a adoração neste lugar. Nós vamos dizer ao Senhor aqui hoje, que é em tuas mãos que a nossa vida está, Pai, que nós nos rendemos inteiramente ao Senhor, e nós renunciamos a todo o projeto mundano, de fazer de nós algo que nós não fomos feitos para ser. Senhor, nós queremos declarar hoje que nós renunciamos a todo controle e a toda dominação humana, porque nós somos controlados, nós somos inteiramente dominados pela soberania que há no teu poder, Jesus. Nós somos a tua igreja, nós somos a tua família, nós somos o teu povo, e em tuas mãos está a nossa vida. E nessa manhã nós viemos aqui para entregar no teu altar tudo, 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 tudo nós entregamos, Senhor. Senhor, nós entregamos os nossos bens, nós entregamos o nosso lar, nós entregamos a nossa família, nós entregamos em tuas mãos aquela que nós mais amamos, Senhor. Nós entregamos no teu altar a nossa história, Pai. Nós entregamos no teu altar aquilo que nós somos, Senhor. As nossas fraquezas e fragilidades, porque nós somos humanos, nós entregamos no teu altar. E nós fazemos isso hoje
porque nós somos a tua igreja, a tua família, o teu povo, e nós confiamos, nós nos rendemos ao Senhor. Nós sabemos que se o Senhor não agir de forma miraculosa, misteriosa, se o Senhor não agir com o teu sobrenatural, não haverá vida em nós. Por isso, Pai, aqui está a nossa vida, entregues ao Senhor. Aqui está o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. Aqui está a nossa mãe, o nosso pai. Aqui está, Senhor, a nossa dor, a dor da nossa perda, o nosso sofrimento, a nossa falta, a nossa angústia, as nossas preocupações. Aqui está, Jesus, no teu altar, e nós entregamos a Ti, porque o Senhor nos pediu, e nós acima de tudo sabemos, cremos, nós temos fé, nós confiamos que o Senhor é Deus, e que a última palavra será dada pelo Senhor, e que o Senhor sabe o que é melhor. Nós nos rendemos ao Teu fazer, ao Teu tempo, nós nos rendemos ao Teu ritmo. A forma que o Senhor escolheu, aqui está, nós nos entregamos a ela, e por isso nós oramos com toda a gratidão neste mundo por essa palavra. Obrigado, Jesus, obrigado por este culto, obrigado por tudo que nós ouvimos aqui hoje, pelas orações, pelos louvores. Obrigado por este irmão, esta irmã que está aqui do meu lado. Senhor, eu entrego ele, eu entrego ela no teu altar, porque eu sei que é lá o melhor lugar, Senhor. Eu entrego as pessoas que comigo vivem, não aos meus cuidados, não ao meu controle, mas eu entrego no teu altar, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa oração, recebe o nosso culto. Obrigado porque o Senhor veio. Recebe a nossa oferta, a nossa rendição, porque é no teu altar que nós queremos colocar, porque nós queremos ver o teu poder, nós queremos ver o teu agir, nós queremos ver e viver a vida que só o Senhor criou, porque só o Senhor é capaz de criar vida, a vida que só o Senhor planejou. Nós queremos vivê-la, Jesus, e para isso nós entregamos nos teus pés e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor.